Olá, queridos alunos, eu sou a professora Diramar, de Educação Física, e hoje iremos falar sobre diversidade cultural. Bem, pessoal, diversidade cultural, ela refere-se a diferentes costumes de uma sociedade, né? Por exemplo, a vestimenta, a culinária, as manifestações religiosas, tradições, entre outros aspectos. O Brasil, por conter um extenso território, ele apresenta diferenças em vários setores, né? Tanto climáticos, como econômicos, sociais e culturais entre as suas regiões, né? A diversidade cultural, ela nasceu das diferenças regionais entre as culturas de cada povo. Só que atualmente está em perigo por conta da globalização, né? Os elementos culturais, eles se destacam em um agrupamento de pessoas que podem ser a linguagem, as crendices, além da arte. Ela é indispensável para que se construa o conceito de diferenciação e pluralidade com relação à identidade social de cada indivíduo, né? A partir daí é que os preconceitos eles são desconstruídos e a igualdade é construída a partir da diversidade cultural brasileira. O Brasil, por apresentar uma grande dimensão territorial, ele possui uma vasta diversidade cultural, né? Por exemplo, os imigrantes italianos, japoneses, alemães, os árabes, entre outros, eles contribuíram muito para a diversidade cultural do Brasil, nos aspectos como a culinária, a dança, a religião, né? Que são elementos que integram a cultura de um povo. Então, conforme a gente viu, diversidade cultural, ela deve ser aprendida desde a infância, para que as crianças cresçam sem preconceitos e tenham um bom desenvolvimento emocional. Além disso, é uma maneira de contribuir para uma cultura de paz e de respeito, o que é muito importante para a vida em sociedade. Em resumo, a gente pode definir, então, diversidade cultural como o conjunto de culturas presentes em nossa sociedade. E nessa direção, a gente pode compreender que cada região do país existe hábitos e costumes diferentes, né? E que apesar de ser um país com uma vasta constituição cultural, o Brasil ele representa elementos que atestam a desigualdade social entre as diversas culturas que o constituem. É comum a gente escutar que no Brasil, que o Brasil é um país miscigenado, né? Miscigenado quer dizer misturado, né? Com várias culturas, né? De cultura, ele é miscigenado de cultura, de cultura vasta e crenças religiosas, né, sincréticas no caso. Experimentar essa diversidade em nossa vida diária significa ter o quê? Uma exposição a pessoas, culturas, tradições e práticas diferentes, né, das nossas. Então, quando a gente experimenta essa diversidade, a gente melhora a nossa empatia, pois ouvir sobre a experiência de outra pessoa, ela pode esclarecer uma vida diferente, né? E fornecer uma nova perspectiva de fato de cultura brasileira, né? E a gente conseguir perceber que a cultura brasileira ela é rica, né? Pelo motivo de termos uma diversidade de povos muito grande. Pois os primeiros habitantes, olha só como foi misturando. Os primeiros habitantes que vieram para o Brasil foram os índios. Depois os europeus colonizaram o nosso país.
E logo depois veio a escravidão e assim se deu uma miscigenação de cultura riquíssima para o Brasil. E a diversidade cultural brasileira, ela é indispensável, pessoal, para que se construa o conceito de diferenciação e pluralidade com relação à identidade social de cada indivíduo. A partir daí é que os preconceitos são desconstruídos e a igualdade é construída. Tá? A gente aprender a respeitar essa divergência. Então, eu coloquei aqui algumas regrinhas básicas, né, de convívio com a diversidade. Então, regrinha básica. Número 1, lembre-se sempre que todos têm diferenças e não deveríamos estabelecer quem é o melhor. Entenda a regrinha 2, entenda que você tem o direito de opinar e discordar, desde que com respeito. Não é porque eu tenho uma cultura, eu vim de um lugar, né? Eu tenho uma cultura, uma crença, e você tem outra. Óbvio, cada um vai colocar o seu ponto, né? Opinar, né? Discordar de algumas coisas e colocar seu posicionamento, mas desde que seja com muito respeito, tá? Compare-se sempre consigo mesmo e não com os outros. Tá? Regrinha 3, muito importante. E acima de tudo, seja exemplo. Então, se você quer isso, se você quer ser respeitado, então, primeiro, as coisas começam com a gente, né? A mudança começa com a gente mesmo. Então, em primeiro lugar, se você quer ser respeitado, você se dê o respeito, né? E respeite o outro, né? Porque uma pessoa, às vezes você quer ser respeitado, você quer ser entendido, você quer ser incluído numa sociedade, mas você não faz isso com o seu próximo, né? Você não aceita a divergência, você não aceita a diversidade, você não respeita o outro, né? Então, a diversidade de cultura, ela é vital para um saudável dinamismo cultural. Diversidade demanda respeito, pois a diversidade cultural é uma realidade presente em nosso país. Portanto, temos que ter uma atitude de respeito, de aceitação em relação às representações culturais. A diversidade no ambiente de trabalho, ela significa o desenvolvimento por parte da organização, de uma postura madura diante da pluralidade da nossa sociedade, e isso significa acolher os colaboradores nas suas diferenças e apoiar a inclusão e a tolerância com a multiplicidades culturais, quer dizer, as múltiplas culturas, né, várias, né? E a diversidade é uma das maiores riquezas do ser humano no planeta. E a existência de indivíduos diferentes em uma cidade, em um país, com suas diferentes culturas, etnias e gerações, fazem com que o mundo se torne cada vez mais completo. Todos somos diferentes. Temos, portanto, dessemelhanças que formam, né, as nossas individualidades e, portanto, tem que ser respeitado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse texto, né, da aulinha. Aguardo vocês na próxima aula. Um beijo a todos e fiquem com Deus.